Nós temos que evitar esses problemas, né? O Brasil já tem muitos problemas, nós precisamos buscar sempre as convergências. Ninguém é perfeito, mas ninguém também é tão mal assim, né? Então, a gente tem que conviver com as divergências e eu espero que a relação do Parlamento com o Executivo, especialmente com essa peça-chave, que é o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, possa ser a melhor possível. O que eu posso dizer é que eu me esforço muito para manter uma boa relação com o governo, com o próprio ministro Alexandre Padilha, por quem eu tenho afeição, eu tenho simpatia e o considero também competente. Então, da parte do Senado Federal, nós vamos buscar ter o melhor relacionamento possível com o governo e com o próprio ministro Padilha. Presidente, a dívida de Minas ainda. Que movimentou a semana aqui, que não tem a ver com o tema de Minas, mas foi a questão da regulamentação das redes sociais. Como é que fica a posição do Senado com relação a isso, presidente? A posição do Senado em relação às redes sociais foi manifestada em 2020, quando aqui aprovamos o projeto de lei 2630, de autoria do senador Alessandro Vieira, foi relatado na ocasião pelo senador Ângelo Coronel. Disciplina, regras, limites, responsabilidades às plataformas digitais no uso das pessoas em relação a essas redes sociais. Definitivamente não é censura, não é limitação à liberdade de expressão, a menos que alguém confunda a liberdade de expressão com liberdade de agressão, com anonimato, com fraude na indicação de dados para poder se criar um perfil em contas. Então, não havendo essa confusão, evidentemente que a regulamentação das redes sociais é algo muito positivo para o Brasil. Nós não podemos permitir que haja um campo em que as discussões sejam travadas sem limites, sem regras, que alguém possa se acobertar do anonimato, ou de perfis falsos, ou de robôs, né, que possa manipular informações e possa veicular desinformação, possa se criar algum tipo de movimento antidemocrático, ou movimento contra instituições, ou movimento contra a vacina, ou movimentos de defesa de terrorismo, de pedofilia, de tudo que o valha. Então, é um lugar que precisa ter regras, isso para mim é muito óbvio. E, obviamente, se alguma dessas regras restringir ou limitar a liberdade de informação e liberdade de expressão para atingir um campo de censura, evidentemente que nós vamos ser contra, mas que é um lugar para se ter um mínimo ético de regra, como vocês fazem aqui, vocês são jornalistas, vocês veiculam informações, mas vocês checam a fonte, vocês ouvem o outro lado, vocês estudaram para poder atingir um número grande de pessoas com informações que vocês expressam, vocês têm responsabilidade e assinam as matérias que vocês fazem. Então, para mim, é muito óbvio que é um campo que precisa ser disciplinado. Eu tenho absoluta convicção, daqui 10 anos, 20 anos, quando nós olharmos para trás e vemos que lá em 2023 não tinha regra nenhuma para isso, nós vamos dizer como é que nós conseguimos conviver e manter a democracia num ambiente daquele. Então, eu acho que é algo realmente que a maturidade política e a compreensão das pessoas vai fazer entender de que é preciso ter uma lei que possa criar uma disciplina em relação a isso para todo mundo, de maneira indistinta, não é atingir um lado específico, que todos tenham um limite ético de regra de responsabilidade, de transparência para o manejo de informações, sob pena de sacrificarmos uma geração inteira, nossas crianças e nossos jovens estarem absolutamente aderidos a essas redes sociais e motivados por razões que não são as melhores razões para poder evoluir a sociedade. São razões, por vezes, materializadas em ódio, em dissonância, em discriminação, em preconceito, em crimes. Então, eu acho que é muito óbvio que nós fizemos aqui com a lei de combate a essas fake news e a desinformação, e óbvio que agora está com a Câmara dos Deputados e a Câmara tem toda a autonomia para decidir da forma como queira decidir. Eu só me permito dizer da minha opinião em relação a isso, até porque eu votei no projeto em 2020, antes de ser presidente, e fosse presidente hoje com um projeto desse no Senado, eu faria ser aprovado e buscaria convencer os meus pares da importância dele. Presidente, uma última pergunta em relação também ao projeto das saidinhas. Hoje é o último dia para o presidente Lula sancionar ou vetar esse projeto. No Planalto estão falando que ele deve vetar a parte da visitação aos familiares, né? Parte que não foi aprovada realmente aqui pelo Congresso Nacional. Como é que o senhor enxerga essa possibilidade do veto? Bom, de voltar a saidinha? Primeiro que a partir do momento que o Congresso decide um projeto de lei, Câmara e Senado, e vai à sanção, é direito do presidente sancionar ou vetar.
como é direito do Congresso Nacional, a partir de um veto, examiná-lo para poder mantê-lo ou derrubá-lo. Então isso é do processo legislativo, nós temos que respeitar, tanto o Executivo respeitar o Legislativo, quanto o Legislativo o Executivo, e há uma engrenagem constitucional para dirimir conflito. Então não haverá conflito. Qualquer que for a decisão do presidente, nós vamos examinar se vamos manter o veto ou se vamos rejeitá-lo. Particularmente em relação a esse instituto, houve uma decisão muito consciente do Senado e da Câmara dos Deputados. Primeiro, eu quero advertir que não há de nossa parte nenhum tipo de perspectiva de um populismo penal que busque criar regras em cima de regras, que gerem insegurança jurídica, ou que busque retrocessos, ou que se fira direitos humanos, ou que se fira o direito de progressão de pena e de regimes. Absolutamente não é essa a nossa lógica. O que nós compreendemos é que esse instituto da saída temporária acabou sendo desvirtuado ao longo do tempo, sendo adotado sem critérios sobre a razão dele e a essência dele de ressocializar, e houve uma opção política de extinguir a saída temporária, salvo situações específicas, que foi inclusive uma contribuição do Senado ao texto, que foi inclusive a Câmara concordou e aprovou aquilo que o Senado apresentou como sugestões. Então há uma opção do Congresso Nacional relativamente a essas saídas temporárias, que é um instituto que deve ser restringido, especialmente para aquelas situações em que isso gere algum tipo mesmo de capacidade de ressocialização do preso. Não pode ser algo banalizado, que todos aqueles tenham acesso, porque de fato é muito recorrente a incidência de crimes por aqueles que estão em saída temporária. Então nós estamos com essa responsabilidade de cuidar dessas leis penais sem populismo penal e sem frouxidão, sem também permitir que sejamos permissivos em relação à lei penal, que acaba descambando a violência e a criminalidade no nosso país. Nós devemos dar a nossa contribuição do Parlamento a leis que sejam leis possíveis de ser cumpridas para poder permitir que haja o combate melhor possível da criminalidade, especialmente dessa criminalidade organizada. Mas aproveitando sua pergunta, eu também quero dizer que os problemas que há no Brasil relativamente à violência não podem ser atribuídos ao Congresso Nacional. O Brasil tem leis, o Brasil tem condutas que são previstas como crimes, há penas que são cominadas, inclusive muito acentuadas em algumas situações, nós temos instrumentos de investigação, leis há para poder coibir a criminalidade. Agora, elas precisam ser aplicadas no dia a dia pelo Poder Executivo, através da Polícia e através do Ministério Público, e pelo Poder Judiciário. Então, situações, por vezes, acontecem de dificuldades no próprio Poder Judiciário e no próprio aparato policial, que são problemas que não podem ser atribuídos ao Poder Legislativo. E, nesse caso da saída temporária, nós reconhecemos que havia, de fato, um instituto que era indiscriminadamente usado e que precisava ser melhor formulado, que foi o que nós fizemos no Congresso Nacional.